Até o início do século XVII, o território correspondente à atual região sul do Brasil ainda era muito pouco explorado pelos europeus. A sua posição geográfica distante das primeiras células de colonização portuguesas foi um dos fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Só que a partir desse momento, o interesse por essa região aumentou e ela se tornou cenário de muita disputa entre portugueses e espanhóis. Nesse vídeo, vamos entender como essa região se tornou parte do território brasileiro e como se formou o atual mapa da região sul do Brasil. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Em 1534, o rei João III de Portugal implanta na colônia portuguesa na América do Sul o sistema de capitanias hereditárias com o objetivo de melhorar a administração da colônia e proteger o território das constantes tentativas de invasão promovidas pelos franceses. Duas dessas capitanias foram estabelecidas onde hoje é a atual região sul do Brasil. A parte sul da capitania de São Vicente, que é da atual cidade de Bertioga, no estado de São Paulo, até a Baía de Paranaguá, no atual estado do Paraná, e a capitania de Santana, que é da Baía de Paranaguá até a cidade de Laguna, no atual estado de Santa Catarina. Em 1554, jesuítas espanhóis partiram de Assunção, alcançando o oeste do atual território do Paraná, onde fundaram a vila de Ontiveros, e em 1575, depois de fundar a cidade de Vila Rica do Espírito Santo, estabeleceram a província do Guairá, também chamada de República do Guairá. A capitania de Santana existiu até 1624, quando foi anexada junto com a capitania de Santo Amaro à capitania de São Vicente. A partir de 1629, os bandeirantes paulistas investem sobre a República do Guairá, destruindo as reduções jesuíticas. Em 1632, a bandeira de Antônio Raposo Tavares cerca e destrói a Vila Rica do Espírito Santo, o último reduto espanhol, e em 1638, toda a região até o Rio Paraná é abandonada pelos espanhóis e incorporada pelos portugueses. Até esse momento, por causa da distância para as principais células de colonização que estavam localizadas nas atuais regiões Nordeste e Sudeste, o território correspondente à região Sul havia permanecido fora dos interesses portugueses. Mas como resultado das atividades de mineração, o litoral paranaense começou a ser ocupado por habitantes da Vila de São Vicente, que em 1648 fundaram a Vila de Paranaguá. Em 1654, foi divulgada a existência de minas de prata nessa região, que levou ao povoamento de vários outros lugares ao sul de Paranaguá. Então, para melhorar a governabilidade da região, é fundada em 1656 ao sul do rio Paranapanema a capitania de Paranaguá, e outras vilas foram fundadas como a Vila de São Francisco do Sul em 1658, o povoamento de Nossa Senhora do Desterro em 1673 e a Vila de Laguna em 1676, a localidade mais meridional da colônia portuguesa até esse momento. Com o interesse em expandir o seu território até o Rio da Prata, os portugueses estabelecem em 1680, na margem esquerda do rio, ainda não ocupada pelos espanhóis, a colônia do Sacramento. Nas idas e vindas entre o povoamento de Laguna e a colônia do Sacramento, foi descoberto um grande rebanho de bovinos e caprinos à solta, o que levou a uma espécie de colonização temporária nessa região. Foi estabelecido então um caminho entre essas duas localidades para atender o comércio de gado e que posteriormente ligou também a região de São Paulo. Em 1709, é criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, a qual a Capitania de Paranaguá é incorporada, e em 1720, a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro é dividida, dando origem às capitanias de Minas Gerais e de São Paulo. Nessa época, os espanhóis tentaram aumentar a sua atividade colonial na chamada Banda Oriental e construíram alguns fortes ao redor da Baía de Montevidéu. Os portugueses tentaram intervir fundando em 1723 o Forte de Montevidéu, mas já no ano seguinte, os espanhóis expulsaram os portugueses e em 1726 fundaram no local a cidade de Montevidéu. Em 1737, foi estabelecido o primeiro núcleo urbano português entre Laguna e a colônia do Sacramento, quando o governo português ordenou a construção de um forte para garantir a posse e a defesa do litoral compreendido entre os dois povoamentos.
Foi construído então às margens da Lagoa dos Patos o Forte Jesus Maria e José do Rio Grande, dando origem à atual cidade de Rio Grande, e nesse ano, toda essa região já constava nos mapas portugueses como a Capitania del Rei. Com a expansão portuguesa para o sul, houve a necessidade de se criar uma nova unidade administrativa. Então, em 1738, a partir da Capitania de São Paulo, é criada a Capitania de Santa Catarina, subordinada à Capitania do Rio de Janeiro. Em 1748, a partir de uma parte do território da Capitania de São Paulo, são criadas as capitanias do Mato Grosso e de Goiás, e o restante do território é incorporado à Capitania do Rio de Janeiro. A disputa pelo domínio sobre a Banda Oriental levou a vários conflitos entre portugueses e espanhóis, até que em 1750 é assinado pelo rei Fernando VI da Espanha e o rei João V de Portugal o Tratado de Madrid para definir os limites entre os dois países na América do Sul. Com a assinatura desse tratado, os portugueses entregaram o controle da colônia do Sacramento para os espanhóis, em troca do domínio sobre a região onde estava localizado um conjunto de aldeamentos indígenas fundados por jesuítas espanhóis, conhecida como os Sete Povos das Missões ou Missões Orientais. Dessa forma, os limites do território português é estendido até o rio Uruguai. O problema é que os índios e os jesuítas teriam que se mudar para a margem direita do rio Uruguai, e isso levou a vários conflitos na região, que em 1753 resultaram na Guerra Guaranítica, terminando em 1756 com a destruição dos Sete Povos das Missões e a expulsão dos jesuítas. Em 1760, é estabelecida a partir da Capitania del Rei a Capitania do Rio Grande de São Pedro, tendo a vila de Rio Grande como capital. Devido à resistência causada pela Guerra Guaranítica e pela dificuldade na demarcação das terras, o Tratado de Madrid é anulado em 1761 pelo Tratado de El Pardo. Com isso, a colônia do Sacramento foi devolvida para Portugal e a região dos Sete Povos das Missões deveria ser devolvida aos espanhóis, mas os portugueses não obedeceram o tratado. O governador da província de Buenos Aires, Pedro Antônio de Ceballos, pediu para que os portugueses se retirassem da região e permitissem que os índios missionários pudessem voltar para suas aldeias, mas não obteve resposta. Então, com o início da Guerra dos 7 Anos, os conflitos entre espanhóis e portugueses na região foram retomados em 1762 com a Guerra Hispano-Portuguesa, e a Espanha conquista parte da capitania do Rio Grande de São Pedro, inclusive Rio Grande, fazendo com que a capital da capitania fosse transferida às pressas para Viamão. Em 1765, a capitania de São Paulo é recriada, recuperando a autonomia perdida para a capitania do Rio de Janeiro, e em 1773, a capital da capitania do Rio Grande de São Pedro é transferida de Viamão para Porto dos Casais, a atual Porto Alegre, devido à sua posição geográfica privilegiada. Em 1776, os portugueses começam a recuperar os territórios perdidos na capitania do Rio Grande de São Pedro, mas o rei Carlos III da Espanha respondeu ao ataque, enviando uma esquadra naval com cerca de 9.000 homens para a região e conquista a capitania de Santa Catarina. Então, para pôr um fim às disputas entre Portugal e Espanha, foi assinado em 1777 o Tratado de Santo Ildefonso, confirmando o Tratado de Madrid de 1750 e devolvendo a capitania de Santa Catarina para Portugal e a colônia do Sacramento e os Sete Povos das Missões para a Espanha. Mas em 1801, através da assinatura do Tratado de Badajoz que pôs fim à Guerra das Laranjas, Portugal consegue o controle definitivo sobre a região das Missões Orientais. Em 1807, a capitania do Rio Grande de São Pedro adquire a sua autonomia e passa a se chamar Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, a qual a capitania de Santa Catarina passou a ser subordinada. Em 28 de fevereiro de 1821, as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa concedem a todas as capitanias o status de província e a capitania de Santa Catarina reconquista sua autonomia como a província de Santa Catarina. Em 31 de julho desse ano, após intervir em uma revolução separatista nas Províncias Unidas do Rio da Prata, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves anexa formalmente a Banda Oriental como a província cisplatina através de um tratado de incorporação. Em 1823,
a vila de Nossa Senhora do Desterro obtém o título de cidade e se torna a capital da província de Santa Catarina. Em 25 de agosto de 1825, um movimento chamado de 33 Orientais declara a independência da província cisplatina, levando à Guerra da Cisplatina em dezembro desse ano. E em 27 de agosto de 1828, depois de 500 dias de luta, é assinado o Tratado do Rio de Janeiro concedendo à província cisplatina sua independência como a República Oriental do Uruguai, e a partir desse tratado é definida a atual fronteira entre o território brasileiro e o território uruguaio. Em 1853, através da Lei Imperial nº 704, é criada a partir da parte sul da província de São Paulo a província do Paraná, se estendendo da sua atual fronteira ao norte até o rio Uruguai a sudoeste e a província de Santa Catarina a sudeste, e tendo Curitiba como capital. Com a proclamação da República Federativa do Brasil em 1889, todas as províncias brasileiras recebem o título de Estado e a província de São Pedro do Rio Grande do Sul se torna o Estado do Rio Grande do Sul. E em 1894, a capital de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, passa a se chamar Florianópolis. Em 1912, tem início a Guerra do Contestado, entre pequenos proprietários de terra e os governos de Paraná e Santa Catarina em uma região contestada pelos dois estados. Essa guerra terminou em 1916 e, com a assinatura do Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, foram estabelecidos os atuais limites entre os dois estados. Em 1943, foi estabelecido no noroeste da região sul o Território Federal do Iguaçu, abrangendo parte dos territórios do Paraná e de Santa Catarina, mas já em 1946 esse território foi extinto e o atual mapa da região sul foi finalmente estabelecido. Desde 1974, os mapas uruguaios indicam a região conhecida como Rincão de Artigas como limite contestado. Isso porque desde 1934, o governo do Uruguai solicita ao governo brasileiro que revise a demarcação de fronteira na região, alegando que por um erro de demarcação do limite entre os dois países em 1856, essa área passou a integrar o território brasileiro em 1861. E foi assim que se formou o atual mapa da região sul do Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.